Você só vê uma coisinha, fica focado nisso, porque você vira um robô. A condição humana depende de perceber o todo. Se nós somos imagem de Deus, e Deus é o todo, entende? A gente precisa do todo. Quando a gente está desconectado da totalidade da existência em uma coisa só, a gente está desconectado da nossa natureza, porque a gente deixa de ser imagem de Deus. O dia que Deus for uma coisa, ao invés de todas as coisas, aí o universo acaba. O dia que um ser humano foca em uma coisa, ao invés de todas as coisas, o ser humano acaba. É por aí mesmo. É por aí mesmo. Um monte de coisa, que maravilha, velho. Eu quero isso, eu agradeço por isso. Eu vou usar o máximo desses presentes que Deus me deu. E vou fazer alguma coisa para receber mais, mas eu preciso plantar as sementes dos frutos que eu já ganhei de graça, antes de ficar querendo os novos frutos das sementes que eu ainda não plantei. A gente se acostuma muito com essa porrada, me dá mais. Nossa, eu quero uma casa agora, tá insuportável morar aqui. Tá, e quantas vezes você já olhou para tudo que você já tem, para a bênção que é você ter uma casa, ter um teto, um chuveiro quente, ter comida sem ter que trabalhar. A bênção que é você ter um corpo que funciona, uma mente que te permite ir para onde você quiser. Entropia cura intolerância à lactose, fácil, a coisa mais fácil do mundo. É uma mentira essa merda, inclusive. Não existe intolerância à lactose, existe intolerância a lixo químico tóxico de mercado que os caras chamam de leite, mas não tem nada a ver com essa coisa. Então é muito fácil. Como é que você cura a intolerância a um lixo químico tóxico que os caras chamam de leite? Toma muito leite verdadeiro, puro, cru. Eu não sei nada, foda-se o que eu acho. O que eu acho vale tanto quanto os resultados que eu tenho. Se os meus resultados são nada, uma bosta, o que eu acho é nada ou uma bosta. Então, não vou nem abrir a boca para mencionar isso. Vou fechar esta boca e vou ouvir daqueles que têm resultados. Tenho 18 anos e tenho tudo que eu quero em casa. Conforto, muito conforto, mas não tenho liberdade nenhuma. Todos os dias tenho vontade de sair, morar sozinho, só que não tem ninguém para pedir um puxadinho para alugar e morar. Porra. Pedir um puxadinho, velho. Que história é essa? Tem milhares de pessoas alugando lugares. Encontre essas pessoas, pô. Você já foi em site, tipo Airbnb, Quinto Andar, em imobiliária? Você já ligou para uma imobiliária? Alguma vez? Se você não fez isso, mano, você tá perdendo tempo. Entende? É você que não tá fazendo porra nenhuma. Não é o que você já tem, é o que você vai descobrir. Se você quer trabalhar com o que você já tem, você vai trabalhar com porra nenhuma, certo? Quando você está começando, saindo da casa do pai, você não trabalha com o que você já tem. Porra, você trabalha com o novo. O que você vai construir, vai encontrar, vai conquistar. É óbvio. Então vai construir, vai conquistar. É só isso. Simples desse jeito. Vai atrás. Ah, não tenho. É claro que você não tem, caralho. Esqueça o que você tem. Você está saindo numa jornada para construir. Você não constrói porque você tem. Nossa, eu quero construir uma casa, mas eu não tenho uma casa. O que eu faço? Essa é a ideia, meu amigo. Entende? Essa é a pergunta que você está me fazendo. Falta ser mais holístico na vida. Exatamente. Você falando, né? Essa parada de a gente ver tudo. Tipo, cara, eu não vou estudar vida financeira. Eu vou entender o que eu sou. E o financeiro é só um pedaço do que eu sou, certo? Tem todo esse princípio, ele falou de Chaplin, aquela ideia de você ficar alienado em uma funçãozinha só, sem ver o todo. Isso é a sina da modernidade. A modernidade é toda construída para que as pessoas fiquem cegas para o todo. Vou colocar estribo. Você só vê. Não, estribo, essa porra. Enfim, cabresto, né? Sei lá o nome daquela porra. Você coloca em cavalo, né, para ele perder a visão das laterais. Você não vê o todo. Você só vê uma coisinha, fica focado nisso, porque você vira um robô. Né? A condição humana depende de perceber o todo. Se nós somos imagem de Deus, e Deus é o todo, você entende? A gente precisa do todo.
Quando a gente está desconectado da totalidade da existência em uma coisa só, a gente está desconectado da nossa natureza, porque a gente deixa de ser a imagem de Deus. O dia que Deus for uma coisa, ao invés de todas as coisas, aí o universo acaba. O dia que um ser humano foca em uma coisa, ao invés de todas as coisas, o ser humano acaba. É por aí mesmo. É por aí mesmo. Na visão da neantropia, o que existe após a morte? Cara, tem gente que gosta muito de teorias muito específicas. Ah, nossa, para onde o seu espírito vai? Para qual plano? Os seus 7 corpos, não sei o quê. Para a neantropia, isso não importa. O que importa é, de novo, o todo. Acabamos de falar sobre isso, certo? Então, o grande contexto do que existe após a morte. O que existe após a morte é a mesma coisa que existia antes da morte. Perdão, que existia antes da vida. Antes de vir para cá, você já existia. Você não nasceu agora, meu. Você não chegou do nada. Nossa, primeira vez que eu tô nessa porra aqui. Nunca vi nada disso. Nunca tive nenhuma experiência com a vida. Se fosse verdade, você não ia encarnar como um ser humano. Você ia encarnar como uma pedra. Se o seu espírito realmente não tivesse experiência nenhuma com essa realidade, você não ia aguentar ser humano. Você ia virar um bicho, uma pedra, uma planta, qualquer coisa mais simples. Para você conseguir, para você aguentar o peso de você encarnar como um humano, com toda essa consciência, essa multiplicidade de sentidos, experiências e capacidades, você precisa ser experiente em encarnar, meu amigo. Isso é muito simples. Quando você entende, enxerga e vive isso, é óbvio. Mas quando você está doutrinado por décadas de bobagem religiosa ou científica, ou seja lá o que for, aí parece uma loucura, uma blasfêmia, seja lá o que for. Mas o que existe depois da morte é a vida. Certo? O que existe depois da vida é a morte. As coisas são ciclos. Ah, é a vida eterna. Mas a vida já é eterna, cara. Porque depois que ela acaba aqui, ela começa lá. Se você duvida disso, olhe para a natureza. Dizer que você morre uma vez, tipo, você chegou aqui do nada, de repente, primeira vez que você encarnou foi agora, e você morreu, daí para sempre você vai ficar em outro lugar, é tão burro quando você dizer que o Sol nasceu hoje pela primeira vez, nunca tinha nascido antes, acabou de nascer. Ele chegou agora. E quando o Sol se puser, ele vai virar noite para sempre. Ele vai ficar lá do outro lado da galáxia, no céu, ou sei lá onde, para o resto da eternidade. Você entende o quão idiota é isso? Tipo, a gente é a imagem de Deus. Nós refletimos a criação. Toda a criação, ela é um copia e cola em tamanhos menores, fractais é o nome disso. O dia e a noite, os próprios ciclos da natureza, nosso sono, nosso despertar falam sobre isso. O dia nasce pela bilionésima vez, porque ele continua nascendo. E a noite vem pela bilionésima vez, porque ela continua nascendo. Tudo é cíclico. Tudo é cíclico. As doutrinas orientais têm um entendimento mais enraizado disso. O princípio do yin yang é esse. É esse. Tudo tem dois polos que se sucedem e se precedem simultaneamente de forma eterna. E a eternidade, esse círculo é que é Deus. É onde esses polos dançam é que Deus está, nesse todo. Então, você anular um dos polos, falar que alguma coisa é para sempre, vida eterna, morte eterna, você anulou Deus. Você se removeu da criação divina, porque você saiu do ciclo, você entende? O que não significa que você vai ficar voltando para sempre. Às vezes eu falo sobre isso, a galera fala, então eu vou ficar encarnando aqui de novo para o resto da eternidade. Não é tão simples. Ciclos não são só uma coisa que se repete do mesmo jeito. Uma espiral é um ciclo, certo? Ela continua indo e voltando para as mesmas polaridades, mas ela ascende ou descende, né? Porque tem esses dois caminhos, que na verdade são só mais dois polos e uma nova dimensão. Se você pensar num círculo bidimensional, você está vendo dois polos. Se você transforma ele em algo 3D, esses polos podem girar para subir ou para descer, são dois polos de novo, certo? Só que em uma nova compreensão, mais avançada. Então é disso que a gente está falando. Você sempre vai ter a vida
material e a vida espiritual intercaladas. Quando você morre na matéria, você vive no espírito. Quando você nasce na matéria, você morre no espírito. Você sai lá de cima para vir para cá. Então lá para cima é como se você tivesse morrido. Só que você nasceu aqui. Quando você morre aqui, para todo mundo que está aqui embaixo, puta merda, o cara morreu, mas você nasce lá em cima. E aí, conforme você vai nascendo e morrendo para ambos os lados da criação, matéria e espírito, matéria e energia, né, o que está abaixo e o que está acima, a mãe e o pai, o feminino e o masculino, o caos e a ordem, assim por diante, você vai aprendendo e vai crescendo e vai acumulando experiência e você começa a viver essa polaridade de formas cada vez mais elevadas. Eu acabei de dar o exemplo. Um espírito muito simples vai encarnar numa matéria simples. Um ser humano não é uma matéria simples, uma pedra é. Entende? Uma grama é. Um inseto é uma matéria simples. Mas um espírito que vai se elevando vai encarnando em animais mais complexos, em árvores ao invés de arbustos. Você entende? A gente consegue ver como a vida é complexa. Toda a própria teoria evolutiva fala da complexificação da vida. De onde vem isso? A ciência, o cientificismo que a gente conhece, explica o como, não o porquê. Certo? Se você perguntar para um cientificista, cara, por que, que as pessoas têm câncer? Ele vai explicar o como. Ele vai falar, é porque as células fazem assim, assim, assado, e se come. Tá, você está explicando como, você não falou por quê. Mas o cara nem vai pensar nessa merda. Em relação à vida, é a mesma coisa. O cara vai falar, não, mas é porque a evolução é assim, as moléculas vão ficando, e daí a genética do cara vai falar um monte de bobagem do caralho. Você fala, tá, mas e por quê? Ah, não, porque é aleatório. O cara não vai saber porra nenhuma. É simples. É porque, de novo, a polaridade explica isso com facilidade. Os fractais, o que a gente vê na matéria, a vida vai do extremamente simples ao extremamente complexo. Só o que a gente consegue ver com os nossos olhos físicos. O espírito reflete esta mesma qualidade. A gente começa com o espírito simples, o nosso espírito expande, a consciência expande, e a gente começa a habitar em matéria cada vez mais complexa. Até que chega um ponto onde você não precisa mais de matéria. E aí, sei lá como é que funciona, não me pergunte. Não sei ou não lembro, enfim. Porque você já aprendeu as lições da matéria. Agora a questão é o que você vai viver lá em cima, porque você já tem já se elevou, já incorporou, integrou os aprendizados daqui de baixo, e agora você vai. Mas é isso que acontece depois da morte. Eu posso falar de 1000 ângulos disso, né? Mas enfim. Olha lá, respondendo para o Matheus. Eu já morei em pousada compartilhada com 20 pessoas por R$ 450 por mês. Hoje eu achei um lugar de 350, só meu, perto de Floripa. É um barraco, mas é meu e organizo minha vida completamente como eu quero. Não tem preço. É isso, velho. É isso. Isso é muito, muito massa. É muito massa. Primeiro, Deus abre os caminhos de quem faz alguma coisa. Voltando para a resposta. Ah, nossa, mas eu não tenho. Pau no seu cu, vá e faça. E aí Deus vai começar a te dar. Se você está parado esperando cair do céu, já tudo que tinha para cair do céu na sua cabeça já caiu. Você já tem uma família, você já tem todos os seus sentidos, você não é cego, não é surdo, não é tetraplégico. Então, olha para o que você tem. Você quer que caia do céu o que? Movimento, vida, dinheiro? Seus pais pagam as coisas para você, cai dinheiro do céu. Você quer riqueza? Olha para o seu corpo, que está funcionando direito. Isso caiu do céu para você. Então, olha e fala: caralho, Deus já me deu um monte de coisa. Que maravilha, velho. Eu quero isso, eu agradeço por isso. Eu vou usar o máximo desses presentes que Deus me deu. E vou fazer alguma coisa para receber mais, mas eu preciso plantar as sementes dos frutos que eu já ganhei de graça, antes de ficar querendo os novos frutos das sementes que eu ainda não plantei. A gente se acostuma muito com essa porra, me dá mais. Nossa, eu quero uma casa agora, tá insuportável morar aqui. Tá, e quantas vezes você já olhou para tudo que você já tem, para a bênção que é você ter uma casa, ter um teto, ter um chuveiro quente, ter comida sem ter que trabalhar. A bênção que é você ter um corpo que funciona, uma mente que te permite ir para onde você quiser.
No momento em que você olha para o que você já tem, você fala, cara, graças a Deus. Agora, Deus já me deu tudo. Olha tudo que ele já me deu, agora eu vou colocar isso, eu vou multiplicar isso. Vou plantar isso e disso eu vou colher mais. Aí Deus olha para você e fala, cara, agora eu estou gostando de ver, agora eu vou te dar mais sementes. Se você não está fazendo merda nenhuma com todas as que eu já te dei, então se pode aí. Fica nessa até você aprender que você já tem. Você vai ficar achando que você não tem. Até o dia que você ficar tão desesperado que você vai sair correndo para vender bala no sinaleiro e você vai perceber, nossa, eu já tinha tudo que eu precisava. E Deus vai falar, pois é, você podia ter percebido isso 10 anos atrás, mas vai no seu tempo. Claro, é isso. E realmente não tem preço, velho. Quando eu saí da casa dos meus pais, mas Deus foi muito bom comigo. Foi um lugarzinho muito bom por um preço. Foi tipo isso. 450, 300, enfim, tipo, mais ou menos isso aí. Mas um lugarzinho muito massa, velho. Muito bom. Muito bom mesmo. E era bem isso, era simples. Não era um barraco. Deus foi tão bom comigo que não era. Mas era bem simples. E, cara, aí a casa dos meus pais era muito boa, muito legal. Mas, cara, é outra coisa. Você tá num lugar que é seu, velho. Você faz do jeito que você quiser. Sabe? Ficou louça na pia, foi você. Tá tudo. Porque para mim, uma das paradas mais chatas, né, quando eu morava com meus pais, era: ah, nossa, tem um prato na pia. Quem deixou? Tipo, ah, eu lavei. Outra pessoa, eu também lavei. Ah, não ficou. Ah, não, gente, vamos conversar. Falei, ah, porra! É um saco essa merda. Até porque eu sabia que tinha alguma coisa fundamentalmente errada. E eu sabia que era uma coisa muito errada. Eu sabia que na minha casa não ia ter essas porra, sabe? E depois, realmente, hoje que eu sou casado, né, eu percebi o quanto é isso. Tipo, meus filhos não vão, quando eles vierem para o mundo, eles não vão ter essa bosta de, ah, não, quem não deixou a louça na pia? Por quê? Tem alguém que tem essa função. Tem um pai que provê, tem uma mãe que cuida da casa. Tem filhos que se envolvem por amor nessas tarefas, porque eles veem que os pais estão envolvidos por amor e não por obrigação nessa merda toda. E aí vira uma benção, uma alegria, sobra coisa, sabe? Você coloca, você fala, nossa, quem lavou meu prato? Pô, sei lá, ninguém sabe. Ao contrário, você tem. Pô, eu deixei um negócio aqui, eu ia arrumar, quem vocês já arrumaram? Nem percebi isso. Pô. Cara, é maravilhoso, velho. Quão longe a vida pode ir. A gente costuma pensar em coisas muito elaboradas, sabe? Tipo, porra, um dia eu vou ter uma grande missão, uma grande construção, mas às vezes a gente esquece do lado feminino, sabe? Do cotidiano, da casa, da louça. Porque são essas coisas que fazem a vida. São dessas coisas que a gente se lembra também, sabe? Quando uma pessoa parte, quando uma pessoa vai embora aqui desse mundo, você fala, cara, nossa, sabe? Ela fazia um negocinho tão pequeno, de um jeito tão específico. E, cara, geralmente é isso que mais te emociona, sabe? Porque a beleza da vida tá nessas pequenas coisas. E a gente esquece, o feminino tá arremessado para fora desse mundo. Então, tudo que diz respeito a ele, o cuidado, as pequenas coisas, a gente tende a esquecer. Mas a grandeza que nós, como homens, estamos construindo, que são coisas para o mundo, certo? Missões, coisas obviamente gigantescas, elas precisam servir a coisas pequenas, ao lar, ao cotidiano. Que é nesse equilíbrio, cara, que você chega no Éden, sabe? Você olha para a sua vida e fala, cara, isso é perfeito, perfeito. É maravilhoso, todo dia é maravilhoso. Se você tem uma grande missão, mas não tem um grande lar, uma vez por semana você vive uma experiência legal. Se você tem os dois, todo dia é o paraíso. Estou passando a fase de sair do meu antipropósito. Esse aí é do Asa, hein? Meu antigo emprego CLT me dedicando a um projeto com guiança de Deus. É normal sentir medo e insegurança pelo fato do dinheiro? Como lidar com isso? Cara, você usou antipropósito, né? Você deve ser aluno do Asa, né? Se você é aluno do Asa, porra, você está me perguntando o que você já sabe. Assista de novo o módulo da cristandade. Não tem nenhum segredo. É óbvio, você sabe que é normal. E você sabe como lidar com isso. Se você não é aluno do Asa, ou para quem não é, primeiro, é óbvio que é normal. Se você está dando um salto de fé e você não sabe nada que vai acontecer, e antes você sabia, ou achava que sabia, né? Ah, eu vou ganhar R$ 2.000 esse mês, porque é a mesma merda que eu ganho todos os meses. Nossa, eu tenho segurança agora.
Só que segurança é um piso e um teto ao mesmo tempo. Você ganha 2.000 por mês, você sabe que você vai ganhar pelo menos isso. Mas se você ganha 2.000 por mês, você sabe que você vai ganhar no máximo isso. Então você está numa jaulinha desse tamanho. No momento em que você dá um salto de fé, você quebra o piso e quebra o teto ao mesmo tempo. Agora você tem que voar. Porque não tem chão, não tem teto, você tem que voar. Então, óbvio que você tem medo, porque de repente você é solto no ar, entende? Você está em queda livre. Então você se morre, meu Deus, caralho, eu vou cair, eu vou morrer. Só que o que você não percebe na hora é que você não está caindo, nem para cima nem para baixo, porque você é solto no ar e você pode cair 200 anos, você não vai cair, você não vai bater no chão nunca. Quando você percebe isso, você fala, caralho, tá, na real, eu tenho a sensação que eu tô caindo porque não tem nenhum chão embaixo dos meus pés. Mas e se eu olhar para cima, eu vou perceber que não tem nenhum teto acima da minha cabeça também. Eu tô solto, livre, você entende? Isso é liberdade. Então, para cima e para baixo é só uma questão de, cara, aprender a voar, aprender a me mexer nesse novo ambiente com o qual eu nunca trabalhei. Então é normal ter medo no começo, mas você lida com isso, lidando com isso, criando experiência, você entende? Tem experiência. Vá vivendo isso e cada vez mais você vai entender como lidar com a sensação de estar livre. Que não é, a galera acha que quer isso, mas quando é liberto, fala, meu Deus, vou morrer, entende? E às vezes quer voltar para a jaula, é assim mesmo que funciona. Mais detalhes, como eu falei, lá no ASA você encontra todo um método para isso, mas no geral é basicamente isso. Cabresto é onde ficam as rédeas para você puxar. Tala é o que fica no olho. Obrigado. A tala. Eu vou lembrar disso. Olha lá, a mesma coisa que a gente estava falando. Cara, eu não quero tudo na mão, eu quero liberdade. Que se for da cama ou comida, eu troco tudo isso. Vou só fazer as coisas que eu quero. Tá vendo qual é o problema? Você está cuspindo naquilo que Deus já te deu e está pedindo, me dá mais. Tá vendo? Exatamente o que a gente acabou de falar. Tá, que se foda tudo que eu já tenho, tudo que Deus já me deu. Grande merda, eu quero a outra coisa, quero a próxima coisa. Imagine que eu chego, te dou um presente. Ô, Matheus, eu vou mandar um bagulho para você. Eu te mando, sei lá, o login do Asa. Vai. Aí você olha e fala, que se for dessa merda, me dá a cruz, que custa 15 conto lá, me dá a mentoria individual. Grande bosta o Asa. Você acha que eu vou te dar essa porra? Você entende o que você está fazendo com Deus? É óbvio que ele não vai te dar merda nenhuma, enquanto você não olhar para o que você tem, se quebrantar, assim, botar a cara no chão e chorar e falar, Deus, desculpa, velho. Eu tenho casa, comida, pais que me amam, que me criaram, que me deram tudo. Eu tenho tudo, velho. Tudo. E eu tava sendo um idiota, um moleque, achando que eu não tinha nada. Querendo mais, sendo que eu já tenho infinito. Inclusive, isso é estado de graça. Se quebrante diante de Deus. Se arrependa profundamente por estar cuspindo no tudo que ele já te deu e pedindo tudo, como se você não o tivesse. E aí, a sua vida vai começar. Aí você vai poder falar, caralho, pera, eu nem quero, na real, Deus, pera aí. Eu não quero, esquece, eu tava pedindo aquela parada, mas eu nem quero, por enquanto eu quero só aproveitar porque eu tenho tanto. Nesse momento que ele vai falar, ah, então beleza, então agora eu te dou mais. Quando você ficar nessa noia de moleque aí, velho, pode ter certeza que mesmo que você saia de casa por conta própria, você vai ser um fudido. Você não vai encontrar mais nada, enquanto você não olhar para o que você já tem. Como ter paz na jornada. Logo que eu vejo uma oportunidade, eu já quero mudar de vida. Mudar de estado, largar tudo, mesmo sem grana, mas às vezes até trava na ansiedade. Mas se você sempre que vê uma nova oportunidade quer largar tudo e mudar de vida, é porque você está vivendo a morte. É simples assim. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu vivendo minha missão, meu chamado, minha natureza, estando no meu lugar, eu vejo novas oportunidades o tempo todo. A galera me chama para investir em outras coisas, em novos projetos, e
coisas mirabolantes que surgem, gente ganhando muito dinheiro, sei lá o quê. Vocês acham que eu tenho vontade de sair, de largar tudo, de ir para essas merdas? Vocês acham que qualquer homem que está vivendo, que está no seu lugar, que está vivendo a sua natureza, tem essa vontade? Óbvio que não. Eu olho e falo, foda-se, eu já estou no meu elemento. A minha vida é isso aqui. Não importa se você está me oferecendo 1 bilhão para fazer outra merda. Eu não quero outra coisa. Eu quero isso aqui. Isso vale infinito. Então, a primeira resposta para você é simples. Larga o que é... Larga essa mentira. Saia da morte que você está vivendo. E aí, qualquer coisa que você viver depois disso vai ser melhor do que aquilo que te mata, que te sufoca. E conforme você for avançando nessa jornada da sua vida verdadeira, que até hoje ainda não começou, vai ficar cada vez mais fácil se estabilizar em algo que é verdadeiro. É impossível você ter estabilidade em uma mentira. É impossível você ter prazer na morte. Tá claro? É isso. E aí, paz na jornada, velho, você vai encontrar vivendo. De novo, paz, prazer. Você nunca vai ter paz ou prazer numa mentira, numa vida falsa. Mas na sua verdade, na sua natureza, no seu lugar, na sua vida verdadeira, paz e prazer, meu amigo, sobram. Inclusive, é por isso que naturalmente você começa a trazer isso para os outros. Neutropia cura intolerância à lactose? Fácil, a coisa mais fácil do mundo. É uma mentira essa merda, inclusive. Não existe intolerância à lactose. Existe intolerância a lixo químico tóxico de mercado que os caras chamam de leite, mas não tem nada a ver com essa porra. Então é muito fácil. Como é que você cura a intolerância a um lixo químico tóxico que os caras chamam de leite? Você toma muito leite verdadeiro, puro, cru. E aí o seu corpo vai se desintoxicar no começo. Você vai ter um pouco de diarreia ou, enfim, de sintomas simples, suaves, tá? Você não vai passar mal pra caralho, mas você vai sentir que o teu corpo tá dando a descarga, tá botando coisa para fora. E depois de algum tempo, de repente você vai se surpreender que, cara, você pode comer qualquer laticínio de uma qualidade mínima e não vai ter problema nenhum, porque o teu corpo consegue lidar com aquilo que é digerível, com aquilo que é digestível. O que não é digestível, o seu corpo não digere, fim da história. E essas merda de leite, de caixinha, de saquinho que eles vendem no mercado, não são comestíveis, fim da história. Né? É simples desse jeito. Você tem intolerância a leite de mercado, não é a lactose pura do leite puro. Se você tomar leite fermentado, então, você vai acelerar muito mais esse processo. Leite puro, cru, fermentado. Foda quando a gente sabe o que deve fazer, mas não faz por medo. É isso. E, na verdade, essa é a condição de todas as pessoas que estão vivendo uma vida miserável no planeta Terra. Vocês percebem? Todas as pessoas que estão vivendo uma vida miserável sabem o que deve ser feito, mas não fazem porque tem medo. Salvo pessoas em situações extremas. Sei lá, gente lá no meio do Sudão está morrendo de fome. É outra história. Mas aí é outra camada outra camada da criação também. Tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Mas é uma espécie de inferno na Terra, por algum motivo. Não me arrisco a dizer, porque não vou ficar falando sobre a trajetória de outras pessoas, de outros espíritos. Mas o que importa para a gente é, na vida ocidental aqui no geral, é essa a regra. Você sempre sabe o que deve ser feito, mas você não faz por medo. Tem alguém que não sabe o que deve ser feito. Ah, Gabriel, mas eu estou no emprego que eu odeio, eu não sei o que fazer. A sua própria frase, a pergunta já contém a resposta. Se você está no emprego que você odeia, o que é que você tem que fazer nessa caralho? Sair da porra do emprego que você odeia. O seu próprio, a sua aversão a alguma coisa já te diz que você precisa se afastar dela. Você entende? Todas as pessoas do mundo que não gostam de alguma coisa que estão fazendo já têm a resposta. Pare de fazer isso. Ah, Gabriel, mas é fácil falar, porque você é privilegiado e se a pessoa precisa disso, é a mesma mentira que qualquer
imbecil enfrenta, independente de padrão financeiro ou qualquer bobagem que seja. Eu não comecei com dinheiro sobrando. Teve vários momentos onde acabou o dinheiro, estava sem dinheiro nenhum. Mas eu ainda assim sabia o que tinha que ser feito. Eu tinha medo, porque não tinha dinheiro, mas eu sabia o que devia ser feito. E eu fiz, e o dinheiro veio de formas loucas, inimagináveis, que eu não podia ter planejado. Isso vale para todos os seres humanos nesta merda. Ah, nossa, mas se eu fizer o que eu quero, eu vou ficar sem dinheiro. Você acha que sim, porque você é burro e inexperiente em viver a vida de verdade. Isso vale para qualquer pessoa. Isso vale para um paupérrimo, o cara mais pobre dessa porra. Você quer a prova disso, meu amigo? Olha a quantidade de histórias de grandes empresários, milionários e bilionários aqui no Brasil, não precisa nem olhar lá para fora, que começaram extremamente pobres. Não tinham porra nenhuma, mas os caras falam, cara, foda-se, eu quero isso aqui. E todo mundo arredor, isso é loucura, você vai morrer de fome, você não tem dinheiro e tal. O cara, foda-se, eu vou fazer, eu não sei como, mas eu vou. E o cara vai e se mete de cabeça na parada. Não é a questão do dinheiro, são as pessoas que aparecem, são os caminhos que se abrem para aqueles que colocam o coração em alguma coisa. O mundo está lotado de ricos, de bilionários que não têm o coração em bosta nenhuma. Foda-se, não faz diferença nenhuma. A única coisa, o único fator que determina o caminho, a vida, a grandeza de uma existência humana é o quanto o coração está entregue a algo verdadeiro ou quanto o cotidiano está aprisionado em algo falso. O resto é consequência disso e não causa. Como lidar com o fato de se sentir um idiota quando você deixa o antipropósito? Por exemplo, largar o emprego CLT. Isso aqui é um jeito simples de lidar? Imagine que você não era o único empregado, sei lá onde que você trabalhava, né? Sabe como você começa a lidar com o fato de você estar se sentindo idiota? Olha para a vida de todas as pessoas que trabalhavam lá com você. Você quer a coisa mais fácil? Cara, você largou uma faculdade, tá todo mundo te dizendo, seu burro, você tá louco, você vai morrer. Você fala, meu Deus, todos estão me dizendo que eu sou louco, será que eu sou louco mesmo? Olha para a vida das pessoas que estão seguindo aquele caminho que você parou de seguir. Olha para a vida de merda daqueles universitários com quem você estudava. Olha para a miséria existencial que os caras enfrentam todos os dias, enquanto acham que são super inteligentes, porque estão seguindo o grande caminho da academia. Você quer lidar com o fato de que você saiu do emprego e está se sentindo burro porque outras pessoas estão dizendo que você é burro, não porque você realmente sente isso. Olha para a miséria que é a existência dos teus antigos colegas de trabalho. Olha para aquela merda, olha para o nível da conversa que os caras têm. Que eles não conseguem passar um dia sem reclamar pra caralho da vida, do relacionamento, do trabalho, de tudo. Olha para o que você já viu, você já conhece. Se você passou mais de 3 meses em algum caminho tradicional, de faculdade, de emprego, dessas merdas, você sabe a miséria, a desgraça, o lixo que é a vida de todo mundo que aceita continuar escravizado nesse tipo de caminho. E aí quando essas pessoas têm um palquinho, quando elas conseguem olhar e falar, ah, não faça isso, não faça aquilo, dá pitaco na vida dos outros, aí elas têm que fingir que a própria realidade não é um lixo, um inferno todos os dias. Porque se a pessoa tiver que admitir isso diante dos outros, fala, cara, na verdade, isso aqui é a real, a minha vida é um lixo. Se a pessoa tiver que fazer isso, meu amigo, ela tá fodida. Ela vai morrer. Ela vai simplesmente morrer de depressão autogerada. Então é nesse momento que a pessoa precisa fingir, precisa mentir para si mesmo quando fala para os outros, de que a própria vida, que o próprio caminho, nossa, tem um grande propósito, faz sentido, porque eu tenho segurança, porque eu vou ganhar dinheiro, porque eu sou um especialista. Isso é uma mentira do caralho. E qualquer um que conviveu por mais de 5 horas com uma pessoa dessa sabe que é uma mentira. A pessoa sabe que é uma mentira. Quando ela liga o chuveiro e a primeira gota de água cai no rosto dela, cara, é impossível você diferenciar a água do banho das lágrimas do pessoal que vive nesse lixo desse caminhozinho acadêmico.
profissional de ser empregado. Do tanto que os caras choram no banho. Mas depois que ele se seca e coloca o jalequinho dele, ou coloca o macacão, ou coloca a bata e sai diante do mundo, é óbvio que ele precisa fingir que ele sabe muito bem o que está fazendo, porque senão ele tem que admitir que toda a vida dele foi uma gigantesca e nojenta de uma mentira. Então, se você quer lidar com o fato de que você se sente um idiota por começar a viver a vida real, olhe quão idiotas são as pessoas que insistem em viver uma vida falsa. Até o dia em que morrem uma morte que é mais uma libertação do que um problema. Porque finalmente, que seja Deus ou a própria biologia está obrigando a pessoa a passar por alguma experiência que não é uma tremenda de uma mentira. Então fique aí com essa poesia para você. Vamos lá, pessoal, falando de leite cru. Que cura intolerância. A mãe do meu filho e um filho passaram a tomar leite. Leite cru de boa procedência. A força e a saúde do guri tá absurda. É um alimento cheio de vida. A gente sente. Sente mesmo. Sente mesmo, meu. Obrigado, Gabriel. Satisfatório, esclarecido. Tamo junto, meu amor. Como ler a Bíblia neantropicamente? Como uma apostila. A gente fala de vez em quando. Como os religiosos leem a Bíblia? Como um manual de instruções. Sei lá. O cara senta, antes de fazer qualquer coisa, ele abre a Bíblia e fica lendo. Ele lê um negócio e fala: ah, tá, então é isso aqui que eu tenho que fazer, eu não posso fazer, entendi. E ele vai lá viver uma vida de merda porque ele não recebeu o fenômeno que gerou, ele não recebeu a prática que gerou aquela teoria em nenhum momento. Ele só se baseou e baseou toda a sua espiritualidade em uma teoria que ele nunca viveu. Ele não sabe de onde surgiu. E nem ele mesmo, não foi nem ele mesmo que interpretou. Ele copiou e colou a interpretação de um pastor que ele nem sabe de onde veio, que também copiou e colou do lado do caralho. Não, é uma bobagem do cacete. Use a Bíblia como uma apostila. Você está vivendo a realidade prática. Você tem uma conexão vertical com Deus. Você entrega a sua vida a Ele. Todas as áreas da sua vida, não só o seu domingo. 2 horas do seu domingo na porra da igreja. Todos os seus dias, todo o seu trabalho, tudo que você faz, seu relacionamento, quem você é, está entregue a Deus. Deus vai te guiar, vai falar coisas para você, um a um, Ele contigo. E aí, em alguns momentos, você vai receber alguns versículos ou vai ler alguns trechos da Bíblia que vão falar exatamente sobre o que você está vivendo e você vai ter uma revelação nova sobre aquelas palavras que às vezes nenhum ser humano teve, porque pouquíssimas pessoas leram a Bíblia dessa forma, como um auxílio teórico a uma vivência prática. As pessoas acham que a Bíblia é a porra de uma receita de bolo. Não é. Especialmente se você nunca fez um bolo, nunca comeu, nunca sentiu o cheiro de um bolo na sua vida, que é o caso de mais de 90% dos religiosos. Não tem nenhuma noção do que é a presença do Espírito Santo constante, Deus operando através de você todo dia. Mas acham que são super inteligentes, porque repetem interpretações imbecis de textos puramente teóricos, cuja prática os caras nem sonham em entender. Prática antes de teoria. Essa é uma lei do universo e é uma lei também para a espiritualidade em si, para a forma como você deve viver o que está escrito na Bíblia. Tudo que está escrito é teoria. Use a teoria para suplementar uma prática que você já começou. Nossa, isso é muito real, velho. A gente tem que aprender a escutar mais e falar menos. Agir mais e reclamar menos. Isso é muito puta que pariu. Eu vejo que o que mais separa gente idiota que tem uma vida de merda, ouve alguma coisa da neantropia, fica putinho, reclama e vai embora, e as pessoas que se transformam completamente é a galera saber calar a boca e aprender com quem sabe. Eu vi falando isso. Eu fiz isso lá atrás. Quando eu era um moleque perdido, que não entendia nada sobre a vida e o mundo e a condição humana, cara, eu não ficava falando nada. Eu não saía falando para as pessoas, sabia que na verdade é assim, assim, assim. Eu calava a boca. Olhava para mim e falava, tá, não sei nada. Foda-se o que eu acho.
O que eu acho vale tanto quanto os resultados que eu tenho. Se os meus resultados são nada ou uma bosta, o que eu acho é nada ou uma bosta. Então, não vou nem abrir a boca para mencionar isso. Vou fechar esta boca e vou ouvir daqueles que têm resultados que eu admiro. Cara, assim eu fiz por anos. Horas e horas, todos os dias a fio, ouvindo, consumindo, digerindo, recebendo, integrando grandes ensinamentos de grandes homens em grandes áreas dessa grande coisa que é a natureza humana como um só princípio. E, naturalmente, fui colocando isso em prática e, cara, meus resultados foram melhorando. E eu fui substituindo as coisas que eu achava por coisas que não valem nada e não geram nada, por coisas que valem muito, porque estavam gerando muito. Até que fui fazendo tanto isso, que chegou um dia que Deus falou: parabéns, meu amado, você agora saiu da categoria de idiota para a categoria de alguém que tem opiniões que valem alguma coisa. Está na hora de você começar a falar. Parabéns, porque você teve a sabedoria de calar a boca por todos esses anos. Agora é hora de você abrir esta boca e trazer informações para aqueles que terão a mesma sabedoria que você teve, de calar a boca diante de quem sabe o que está fazendo e sabe o que está falando. Então hoje é maravilhoso chegar e poder falar, mano. Cara, é isso aqui. A pessoa fala, ai, nossa, mas não é, eu discordo. Pau no cu do que você acha, sua vida é uma bosta. E é fácil me ouvir falando isso e dizer, nossa, Gabriel, mas que loucura, de onde veio isso? Isso veio do fato de que eu falei isso para mim mesmo durante anos. Eu tenho autoridade para falar isso para os outros porque eu falei para mim. Eu aceitei essa posição intensamente e extensamente. E agora que Deus me chamou para esta outra posição, eu exijo, cobro isso de quem quer me ouvir. Se a pessoa não quer me ouvir, então foda-se, vai embora. Simples desse jeito. Mas esse meio termo de ficar querendo dar opinião quando você tem uma vida de merda é o que faz você ficar eternamente preso nessa mesma merda que você chama de vida. Se eu morar sozinho, estou me preparando. Tenho 30 anos, estou juntando uma grana para financiar uma casa. Por isso que eu não saí. Sair agora, eu vou pagar aluguel. É uma grana perdida. É uma grana perdida de aluguel que você paga para sair já? Ou são dias, semanas, meses ou anos perdidos porque você ainda não saiu? Não sei, tá? Não estou afirmando nada. Estou te perguntando uma coisa. Isso é para você, para ficar aí ecoando na sua cabeça. É do Asa mesmo, imaginei. Obrigado, vou rever tudo lá. Precisava dessa chacoalhada. Tamo junto, meu mano. Galera que fala antipropósito, eu já sei que é do Asa. Aliás, na maior parte do tempo, né? Porque tem gente tão fanática pela neantropia que sabe os termos mais técnicos. Cara, como eu posso ir além do meu limite? Minha mente, minha alma e meu espírito clamam por mais. Me cobram mais e eu faço cada vez mais. Só que eu sempre chego em um limite que eu não consigo passar. Normalmente o meu corpo me diz, cara, descansa, senão você vai ficar doente. Só que eu quero fazer mais, eu sei que eu posso. Só que eu não consigo superar esse limite biológico. Cara, conversa com o Arbon, velho. Tá? Ele vai ter coisas interessantes para te dizer sobre isso, diferentes das que eu vou te falar agora. Mas o que eu te falo agora é o seguinte: eu te entendo. E existe esse lado guerreiro, vamos colocar assim. Inclusive o Arbon, né, ele é a manifestação pura desse arquétipo. Esse lado fogo, que é, cara, foda-se, eu vou quebrar esse limite. Existe esse lado. Ele tem o seu lugar. Mas existe o lado terra, né, que é o lado mais rei do que guerreiro, que é muito mais o meu arquétipo, né? Que é o lado de você entender onde e quando é o momento de você aceitar, enraizar e entender que, sabe, a terra, os céus e Deus têm o seu tempo também para outras coisas que precisam se movimentar e se encaixar no lugar certo para que esses portais se abram e você consiga acessar novas coisas. Essa é uma das maiores lições que Deus me ensinou nessa vida. Uma das maiores. Eu vivo mais de uma década com uma sensação, várias sensações, inclusive, de que eu tenho uma coisa nova para acessar que eu não alcanço, sabe?
e fazendo de tudo, cara, explodindo, entregando tudo, cara, insanamente buscando com tudo que eu tenho alcançar esse mais sem nunca conseguir. Tá? Minha vida foi um grande aprendizado de que, cara, tem coisas que tem o tempo de Deus e você não vai alcançar antes que Deus fale, tá na hora de você alcançar. Tá? Preto no branco é isso. Esse é um negócio bem profundo, tá, Natos? Claro, né? Luarte já está num nível mais, mais elevado de neantropia, mas por isso que é uma coisa um pouco mais abstrata, né? Mas para você, Luarte, essa mensagem acho que vai chegar numa boa hora.